Hoje é 24 de junho de 2022, Casual Day, uma sexta-feira. Uma sexta-feira esquisita porque nós estamos ainda viciados no horário pandêmico. Vou chamá-lo assim porque toda a advocacia, a classe jurídica em geral, viciaram-se na computação, nos vídeos, e os escritórios, como espaços físicos, se esvaziam, reservando-se o agraciamento personalizado para ocasiões extravagantes, extraordinárias e insólitas. E, num certo sentido, a cidade fica pluralizada, assim, com sinais estratosféricos correspondentes à internet. As ondas chamadas eletromagnéticas passam às miríades à volta de nós todos. E nós temos a sensação de que a metrópole, inclusive, se esvaziou, mas faz parte do jogo. Ou nós nos acostumamos a esse novo tipo de contato, ou nós mantemos a resistência a tanto. Vamos ver o que prevalece, a necessidade do contato físico ou o esmaecimento desse tipo de coligação factual, concreta e não imaginativa. Dizendo isto, eu passo a um segundo movimento que me atravessou as células do cérebro durante a noite ou hoje de madrugada, porque a imagem ou a personificação de Jesus Cristo Superstar, não me sai da formalização que, num certo sentido, é estética. Formalização esta coalizada pelos milhões de células, que eu acredito ainda permanecendo neste velho crânio de um antigo soldado da advocacia criminal, Jesus Cristo Superstar. Houve há uns tempos atrás, um mês quiçá, uma notícia na internet, WhatsApp, esta coisa que pulula por aí, advinda, quem sabe, daquele moço Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente da República, e se assim não for, ou seja, se não advier dele, ele que o diga. Parece-me que foi ele que disse, ou que teceu uma série de afirmativas desairosas a Jesus Cristo. Há, evidentemente, um desconforto ou uma colisão, um conflito de manifestações correspondentes ao fato de Jesus Cristo ter sido a segunda pessoa da Santíssima Trindade, um Deus feito homem, tridimensionado em Pai, Filho e Espírito Santo. Outros dizem que Jesus Cristo era um político daquela época, uma criatura meio desvairada, que se dizia filho de Deus. Tu disseste, eu o sou. Alguém lhe perguntar, então, tu és filho dele? E Jesus Cristo, pregado à cruz, ou por ser ainda pregado na cruz, teria respondido, tu disseste, eu sou. Então, uma série de colocações muito sofisticadas que impregnam a cabeça dos jovens enquanto criança e amadurecendo para a vida, e transformam essa pessoa, evoluindo sobre
a lembrança de Jesus Cristo como uma criatura extraordinária, extravagante, como se fora assim o Filho de Deus, feito homem, pregado à cruz. Eu, durante muito tempo, estudante de medicina legal, ainda apaixonado pela medicina legal, consegui estudar as causas que levam à morte ou à extrusão da vida daquele que é pregado na cruz, que morre, aquele, no fim das contas, de sufocação, em razão da compressão dos pulmões com o abdômen, com a perda progressiva do ar, capacidade de movimentação, uma série de condições paralelas também, porque os braços, antebraços, a caixa torácica toda sobe e comprima aquela cavidade pulmonar de tal forma que a criatura morre, segundo se crê, por sufocação. Antes de IUC, pela hemorragia e com causas vertentes, uma morte terrivelmente dolorosa, complicada e carregada de aspectos laterais, porque os crucificados eram postos à beira das estradas ou dos pavilhões públicos e expostos à visitação pública. Esse é o retrato mais ou menos perfunctório do que teria acontecido a Jesus Cristo. Agora, ou concomitantemente personificado em Jesus Cristo Superstar. Então o moço, filho de Bolsonaro, teria feito observações muito desagradáveis, respeitantes à personalidade daquela criatura que para alguns é um deus feito homem e para outros era um político à época, um populista, um elemento ou uma criatura de extrema esquerda tentando voltar-se contra aqueles títeres romanos que se manifestavam pela não atividade do povo no sentido de poder mitigar um pouco mais a fome existente naquele tempo. Enfim, uma confusão muito grande. Para uns católicos, ainda hoje, para uns um Deus. Para outros, um político da época com alguns seguidores, os apóstolos, mas de tal forma, com a personalidade multiplicada no mundo todo, que hoje nem se pode escrever uma simples carta sem datá-la contando o tempo a partir do dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo teria começado a viver no nosso mundo povoado pelos deuses e pelas fadas, voluteando ao redor de nós todos. E eu fiquei muito impressionado com esta coisa toda, a partir, inclusive, da primeira lembrança das mãos de Cristo perfuradas por aqueles pregos enormes, com os pés toscamente também pregados à cruz e suportados por pedaços de madeira muito íngreme, dificultando inclusive o sopesamento ou a estabilização do corpo. Fiquei mesmo muito preocupado, muito triste, muito entristecido. E relembrando, evidentemente, a infância passada entre os irmãos maristas. Eu sou herdeiro de um colégio chamado Colégio de Padre, dos irmãos maristas, Nossa Senhora, que nessa hipótese é minha protetora, uma
imagenzinha de Nossa Senhora pendurada no muro aqui do jardim do meu escritório. Fiquei aborrecido com esse moço, fiquei muito triste com esse tipo de infâmia, injúria, calúnia e difamação praticadas contra alguém que morreu há 1000 e poucos anos atrás. Hoje é 24 de junho de 2022. Isso aconteceu há 2022 anos atrás. E aquela criatura morta há 2022 anos, talvez mais, tem a sua hombridade, a sua nobreza, a sua personalidade, a respeitabilidade ofendida por um rapaz de poucos anos de idade que provavelmente o fez enquanto não disputando com a vida a plenitude da racionalidade no momento em que teria feito o que fez. Ou se não fez o que fez, que o diga, isto não é meu. Isto é um fake. Isto provém de alguém que teria dito isto em meu nome. Não importa muito. A ofensa, a injúria contra os mortos é punida ainda penalmente. E deve ser, se não penalmente, ao menos dentro daquele composto ético que deve prevalecer no ressumbramento daquilo que se passou, mesmo que se tenha passado há 2000 e poucos anos atrás. A imagem de Jesus Cristo é, com certeza, multifacetada, multiplicada nas penumbras dos séculos passados, chegando até nós, sim, numa concretude que faz com que, repito, a datação de uma só carta ou de um bilhete, nós tenhamos que fazer referência à data de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca penso muito nisso, não, mas esse moço, esse menino lá, perdido lá nas alfombras de não se sabe onde ele mora, se quando ele o fez, merece uma censura muito séria. Se o fez e repete aquilo que fez, merece uma recriminação de forma, sim, robustamente concretizada até judicialmente por aqueles praticantes da Igreja Católica Apostólica Romana. E não é um fato de estas seitas, vamos chamá-las de seitas, estarem a conflitar junto às alfombras do combate religioso, o que há de fazer com que isso me venha realmente ao pensamento nessa manhã de hoje, 24 de junho de 2022, respeitado o calendário cristão. Porque mesmo que nós queiramos, nós não podemos deixar de datar as nossas cartas, os nossos resumos, os nossos despachos judiciais, os nossos acórdãos mesmo, e a nossa correspondência oficial naquilo que nós chamaríamos de pedaço ortodoxo do devotamento do mundo à repartição territorial. Dito isto, eu vou terminar esta crônica, que é uma crônica secundária hoje, sim, mas ficou para o fim de tarde, após a notícia da missa de sétimo dia do professor Cássio de Mesquita Barros Júnior. Vão as duas hoje, com a rapidez indispensável a que nós possamos marcar as duas recordações deste Leite Fernandes, a saudade de Cássio de Mesquita Barros Júnior, de um lado, e a relembrança de Jesus Cristo, Nosso Senhor, o Superstar. Alguns diriam que Jesus Cristo teria sido um político de esquerda compulsivo na luta contra os
potentados, outros não, que seria assim, e o é, na verdade, um Deus feito homem. Tu o disseste, eu o sou. E fica isso, essa disputa, essa discussão que não para aqui, que vai sim transformar-se em realidade no decorrer dos séculos. Só que sei, só quem se for há de ter, conforme a hipótese, alguma possibilidade de desvendar este mistério, que é um mistério, um segredo sacerdotal e sacramental. Neste fim de tarde, às 15 horas e 45 minutos, vamos ao sábado e domingo e lá na beba.